Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E estivemos refletindo nesses dias a respeito do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, Dito o rei mais sábio e mais poderoso que já passou nesta terra. E eu quero convidar você a nós refletirmos sobre algo que sempre me chamou muito a atenção, que é o tabernáculo de Moisés. Então gostaria de começar a partir então de amanhã uma série de reflexões a respeito do tabernáculo de Moisés. E hoje nós vamos dar então uma introdução. Colossenses capítulo 2, versículo 17, ele nos diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, ou que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? Ele queria dizer que a lei no Antigo Testamento servia de sombra e que era uma imagem imperfeita da graça que viria a nós através de Jesus no Novo Testamento. Jesus é a luz e por isso não tem sombra. Ele apagou as sombras com a sua própria luz. Em Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado por meio de seus por muitos meios e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou também nos últimos dias pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser ou da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Provérbios 25, 2 nos diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Isso não é diferente em relação ao tabernáculo de Davi. Como diz, ele é a sombra, e Jesus é a substância. Então, tudo que havia, como foi feito, tudo que havia no tabernáculo, era a sombra daquele que seria a substância de todas as coisas. Através, então, nós podemos ver isso conforme revelado por Deus a Israel através da estrutura, da sua mobília e também do material deste tabernáculo. Que em hebraico, tabernáculo significa residência ou habitação. O que este tabernáculo, essa residência e esta habitação tem a ver comigo e com você é o que nós vamos descobrir nesta nova série de reflexões matinais. Deus, em sua glória, se agradou em ocultar, diz a palavra de Deus, em ocultar e encobrir verdades eternas. Assim, torna-se a glória dos cristãos, que são reis e sacerdotes para Deus e para Cristo, descobrirem, através da palavra de Deus, estas gloriosas verdades, como nos diz então 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 5 a 6, que nos diz assim: esta palavra nos diz: vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Hoje
nós somos então este tabernáculo, esta habitação de Deus. Nós somos morada, nós somos a morada de Deus. O nosso Deus que é transcendente, que nem os céus dos céus pôde contê-lo, decidiu vir morar com o seu povo. Então ele ordenou a Moisés a fazer um tabernáculo, e nesse tabernáculo a sua presença era manifesta. Logo, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Jerusalém, mas mais uma vez a presença de Deus encheu aquela casa. E diz a promessa que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu creio que hoje, nós sendo a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, nós podemos viver para a sua glória e ver a sua glória. Mas na plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus desceu e se encarnou, como diz em 1 João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viveu e ele morreu por nós, e ressuscitou e retornou aos céus, e em breve ele voltará para nos buscar. Gostaria então de convidá-los a conhecer o que Deus tem ocultado para nós no tabernáculo de Moisés, ou seja, vamos conhecer essas realidades espirituais. A respeito de quem? Da própria pessoa de Cristo, o nosso Salvador, o seu ministério, por meio das celebrações, das ordenanças, dos cerimoniais relacionados então a essa estrutura, o tabernáculo, pois a própria palavra de Deus, ela esclarece essas verdades tão importantes para nós e muitas vezes ignorada em nossos estudos. O tabernáculo no deserto foi um tipo, uma sombra da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 2 nos diz assim: Ora, assumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor o fundou, e não um homem. Cada detalhe do tabernáculo apontava para aspectos da pessoa e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, nós temos também uma preciosa verdade. O tabernáculo também pode ser considerado também a figura do crente, pois o crente em Cristo é também a habitação de Deus, como nos diz 1 Coríntios 3,16, Colossenses 3,3, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, o assunto do tabernáculo sempre despertou muito a minha atenção, e daí o desejo de começar uma série de reflexões a respeito do tabernáculo de Moisés. Para essas reflexões, nós vamos fazer como Ruth. Vamos respigar as verdades maravilhosas da palavra de Deus. Nessas reflexões, nós podemos encontrar a semente para o semeador e o pão para aquele que come, como nos diz Isaías 55:10. Então, este é o meu convite. Vamos refletir a partir de amanhã a respeito do tabernáculo de Moisés. Espero você. Dá um like e compartilha. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.